Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar então dos escritores de prosa da segunda geração do modernismo. Hoje, especificamente, a gente vai falar então de Jorge Amado e Érico Veríssimo. Bom, gente, começando então por Jorge Amado. Ele nasceu no ano de 1912 em Itabuna, no sul da Bahia. Em 1930, ele ingressa então na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e logo depois no Partido Comunista. Em 1937, tem seu livro Capitães de Areia apreendido e queimado. Tal fato tornou-o conhecido em todo o país. Nos anos de Estado Novo, o escritor viajou por toda a América Latina e Estados Unidos. Em 1946, com a redemocratização, elege-se em São Paulo como deputado estadual. Então, gente, Jorge Amado, escritor baiano lá do sul da Bahia, ele é formado em Direito e mais um desses escritores dessa segunda geração que está, então, relacionado ao Partido Comunista. Tanto que quando ele publicou o seu livro em 37, Capitães de Areia, que é considerado um dos livros mais famosos do escritor, ele teve todos os seus livros apreendidos e queimados. Justamente isso, ao invés de prejudicar a imagem do Jorge Amado, tornou ele ainda mais conhecido. Então, o que eles queriam acabar tornou ele cada vez mais conhecido. Também, gente, durante o Estado Novo, então ele preferiu ficar fora do Brasil. Então ele pegou e viajou por toda a América Latina e também pelos Estados Unidos. Nisso, gente, depois que a gente tem o fim do Estado Novo, em 46, ele retorna ao Brasil. E com isso, gente, ele acaba se elegendo, então, deputado estadual no estado de São Paulo. O que é importante a gente saber disso? Por conta disso, gente, ele criou então a lei de liberdade de expressão de religiões, ou seja, de livre culto. Então, essa lei de livre culto, ela só existe por conta então do Jorge Amado. Ele vai se filiar, ele firma-se então, gente, como escritor brasileiro mais popular em 1958, com a publicação do romance Gabriela, Cravo e Canela, obra marco de sua virada estética. Ele faleceu em 2001. Gente, ele é tão conhecido que vários dos seus livros tornaram-se então novelas. Então, por exemplo, Gabriela, Cravo e Canela, nós temos duas versões. Dona Flor e seus dois maridos, também é um livro dele. Capitães de Areia tornou-se um filme, ou seja, ele era um autor bastante solicitado para quando fossem feitos filmes ou novelas. Falando então, gente, agora das características e temas do Jorge Amado. A gente pode dividir então sua obra em 3 fases, cada uma referente a uma temática definida. São elas o romance proletário, o romance ciclo do cacau e o romance lírico de costumes. Essa classificação se aplica adequadamente às obras mais relevantes do autor, aquelas escritas entre as décadas de 1930 e 1970. Após essa época, escreveu romances de menor vigor e importância, que pouco acrescentaram à produção anterior. Então, gente, nós dividimos as obras dele de 1930 até 70 em 3 fases diferentes. A primeira é ligada ao romance proletário, a segunda nós temos o ciclo do cacau. Cuidado, gente! O José Lins era o ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do cacau é o Jorge Amado. E depois nós temos o romance de costumes. Gente, ele escreveu, obviamente, livros depois da década de 70, mas são livros menos relevantes, então, na obra do autor. Então, gente, no romance proletário, percebemos a adesão do autor ao comunismo. A utopia comunista, por vezes, prejudica os relatos, tornando-os romanticamente idealizados. Há o estabelecimento de uma relação maniqueísta entre as personagens, sendo os integrantes das camadas marginais vistos como eticamente superiores. Há os representantes de classes abastadas, são representados como vilões. Ou seja, gente, nessa parte de romance proletário, então, a gente vê bem claramente
essa adesão do Jorge Amado à questão do comunismo, aos ideais do comunismo. Tanto que ele coloca, gente, então, a galera que está em classes marginalizadas como superiores às pessoas de classe média que são colocadas, então, como vilões de suas histórias. Daí, gente, se nós estamos falando dos romances do ciclo do Cacau, merece destaque, então, Terra do Sem Fim, que é a obra singular na carreira do autor. Abandona a utopia comunista para criar um romance de fundo histórico, revelador de um mundo cacaueiro das primeiras décadas do século XX. As personagens deixam de ser idealizadas e passam a representar os tipos verossímeis existentes na sociedade do cacau. Coronéis audaciosos, advogados corruptos, jagunços assassinos, prostitutas, aventureiros, arrivistas formam um amplo panorama social. Então aqui, gente, nós temos que dar um maior destaque, então, para as obras do ciclo do Cacau. Justamente porque nós temos, por exemplo, Terra do Sem Fim, que é uma obra, né, que deve ser destacada quando nós falamos de Jorge Amado, justamente porque ele traz um panorama social dessa galera bastante amplo. E daí, quando a gente fala de romance, né, de costumes, observa-se um gosto pelo popular. As classes populares simbolizam o último reduto de liberdade do ser humano, o derradeiro local onde uma pessoa pode ser autêntica, verdadeira, longe das hipócritas convenções estabelecidas pelas classes mais altas. Então, gente, quando nós falamos dessa parte do romance de costumes, então, do Jorge Amado, nós vimos que ele vai mais para um lado popular, mostrando, então, gente, que, né, as classes populares, elas possuem, então, liberdade. Então, é essa forma que ele retrata, então, a sociedade nesse último ciclo. Aí, gente, nós vamos falar agora, então, do Érico Veríssimo, que nasceu no ano de 1905 em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Oriundo de uma família da oligarquia rural falida. Impossibilitado de cursar medicina pela dificuldade financeira da família, se vê obrigado a retornar à sua cidade natal e ajudar na administração da farmácia da família. Em 1930, ele começa a trabalhar como tradutor e revisor. Em 1940, vai aos Estados Unidos, onde leciona literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Ou seja, gente, o Érico Veríssimo, então, é representante do Rio Grande do Sul dessa segunda geração, que é uma geração um pouco mais regionalista. E ele, gente, então, vem de uma família que possui dinheiro, porém, é uma família que atualmente, né, está falida. Então, ele queria cursar medicina, porém, a família não tinha condições de mantê-lo, então, pagando mensalidade de sua estadia em Porto Alegre. Então, ele acaba tendo que voltar para a cidade de Cruz Alta e se contentar, então, em simplesmente administrar a farmácia que pertencia à sua família. Além disso, gente, ele vai trabalhar, então, como tradutor e revisor e também, gente, ele vai lecionar, então, literatura brasileira na Universidade da Califórnia. E também, gente, ainda nessa década, ele estreia a trilogia O Tempo e o Vento, que é considerada sua obra-prima. Dividiu a preferência do público leitor brasileiro e ele faleceu em 75. Gente, essa trilogia O Tempo e o Vento, ela é uma descrição histórica extremamente importante sobre a história do Rio Grande do Sul. Então a gente vê aqui, percebe-se, né, essa preocupação então do do Érico Veríssimo com essa questão histórica. Então vamos entender as características e temas da obra, então, do Érico Veríssimo. Sua obra ela pode ser dividida em duas fases. A primeira relaciona-se à vida dos imigrantes da classe média gaúcha. São romances predominantemente urbanos, com algumas exceções. Há repetição de personagens em diferentes romances. O casal Clarissa e Vasco estão presentes em Música ao Longe e Um Lugar ao Sol e em Saga. Noel e Fernanda aparecem em Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol e Saga. Então, gente, essa primeira fase dos livros, né, do Érico Veríssimo, nós percebemos, então, que ele vai retratar a classe média gaúcha, esses imigrantes da classe média gaúcha.
Também, gente, nós percebemos que ele vai repetir personagens. Então, há personagens que estão em mais de uma obra do autor. Também, gente, o Érico Veríssimo utilizou 2 de seus romances, Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio, a técnica de contraponto. Tal técnica narrativa consiste na justaposição de situações e personagens em um centro narrativo, fazendo jogos temporais. Dessa forma, não há um foco narrativo estabelecido, mostrando-se simultaneamente diversas faces da realidade. A linguagem formal utilizada pelo autor se mantivera praticamente o mesmo durante toda a carreira. Então, gente, nós vemos que ele é um outro autor que vai utilizar essa técnica, então, do contraponto, principalmente em 2 livros, Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio. Chamando a atenção para esse segundo livro, gente, nós temos, então, 7 visões diferentes de pessoas a respeito de um mesmo acontecimento, que é um suicídio de uma moça. Então, aqui, essa técnica do contraponto, ela fica mais clara ainda. Então, eu tenho 7 pessoas que vão contar, então, a sua versão a respeito desse suicídio. Aí, gente, a segunda fase dele começa com a publicação dos romances que compõem a trilogia O Tempo e o Vento. O escritor volta-se para o passado gaúcho, em que, em partes, viveu em sua infância, para, a partir daí, recompor a história de formação do Estado, de seu estado na perspectiva das elites rurais sul-rio-grandenses. Então aqui, gente, nessa segunda fase, então, nós temos essa ligação dele com a parte histórica do Rio Grande do Sul, parte histórica que ele também fez parte. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!